Na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre a diabetes, uma doença que se caracteriza pelo elevado teor de glicose no sangue. E no Brasil ela atinge em torno de 20 milhões de pessoas. Bom, para entender um pouco mais sobre essa doença, eu converso agora com a endocrinologista Maria Fernanda Barca. Tudo bem com a senhora? Obrigado pela presença. Imagina, é um prazer. Obrigada, Felipe. Doutora, por que tantos brasileiros desenvolvem a diabetes, né? Que doença é essa? Eu sempre falo que não é só o diabético, né, mas é o mundo desenvolvendo, né? Porque o mundo está engordando, o mundo está estressado, né? Principalmente em relação a isso, e o brasileiro acompanha essa tendência, né? Quais são os tipos que a gente tem de diabetes? Quantos tipos são e qual que é o mais grave deles? Bom, graves são todos, né, na realidade, eu não sei os moldes, mas assim, os principais, né? Tipo 1, tipo 2, depende de como o controle glicêmico é feito e o target, o alvo, se o alvo é atingido, né? Então, a gente estipula limites para os pacientes. Então, por exemplo, o diabético tipo 1, né, aquele autoimune, que ele já pode, desde bebê, ser diabético tipo 1, tomar insulina, né, em que ele desenvolve anticorpos anti-ilhota pancreática, que é aquela célula do pâncreas que vai desenvolver, que vai liberar a insulina, que é o hormônio que vai jogar o açúcar para dentro da célula e vai baixar o açúcar no sangue. Depois a gente vem com o diabetes tipo 2, que é o mais comum, né, que é, eu estou falando hoje em dia que assim, cada vez mais os indivíduos têm a diabetes cada vez mais precoce, no sentido, novamente, do sedentarismo, da falta do sono, da qualidade de alimentação, né? E, então, esse tipo de diabetes, ele também tem um alvo, né, em que a gente procura manter o diabético mais próximo do normal, possivelmente, né, possível. E aí, assim, as complicações diabéticas vão se dar dependendo das oscilações da glicemia, tanto em jejum quanto pós-refeição, que são os controles que a gente faz. E a média da hemoglobina glicada, que a gente fala que, assim, a hemoglobina glicada é uma média que a gente faz de 3 meses, ela traz um índice, um número, né, em torno, normalmente, abaixo de 7% é o que a gente quer. O paciente diabético, agora vai variar se é idoso, se é mais jovem, né? Se é mais jovem, a gente consegue trazer até 6,5%, muitas vezes até 6%. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, e na sequência a doutora continua explicando aí os tipos de diabetes. Okay. A doutora Maria Fernanda vai continuar com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com a endocrinologista Maria Fernanda Barca sobre diabetes. Doutora, então a gente já falou tipo 1, tipo 2, há outros tipos também? Sim, a gestacional, né? Então isso vai depender, a gestacional vai depender do peso da paciente, né? Se ela está sobrepeso, se ela está obesa, isso predispõe mais. Se ela já teve uma diabetes anterior gestacional, histórico familiar, né? E, assim, o que acontece é que ela vai desenvolver a diabetes, ela não tem anteriormente, ela vai desenvolver a diabetes na gestação, porque a placenta, ela consegue metabolizar muito rápido a insulina e, além de tudo, produz hormônios que vão antagonizar, vão brigar com a insulina, que joga o açúcar para dentro da célula, então o nível glicêmico, os níveis do açúcar do sangue vão subir e, consequentemente, ela vai virar diabética. Né? Os perigos, assim, são malformações congênitas, partos diferentes, por exemplo, parto pélvico, que é muito mais grave, muito mais difícil de se fazer, macrosomia, o bebê grande, muitas vezes muita água na barriga, né? Palidrâmino, que a gente chama, e assim, até morte fetal. Então, os limites são rigorosos, ela tem que ser mantida dentro dos padrões também, a dieta tem que ser dada adequadamente e, assim, muitas vezes, muitas pacientes, muito certinhas, conseguem manter a dieta só e manter os níveis glicêmicos adequados. Agora, doutora, como controlar, né, essa diabetes, ou como descobrir, já que eu acho que na maioria dos casos não apresenta sintomas muito claros, né? É verdade, os sintomas são fundamentais, né, às vezes polidípsia, quer dizer, muita sede, muita urina, né? Em geral, os pacientes já estão muito bem orientados. As pessoas em geral já sabem dos sintomas por aí. Está bebendo muita água, está urinando muito, está acordando por urinar à noite. Então já fica esperto, já pede para o médico fazer uma glicemia de jejum. Né?
E hoje em dia os parâmetros que a gente tem, a glicemia de jejum, ela tem que ser maior ou igual a 100 miligramas por decilitro para a gente fazer o diagnóstico, ou a hemoglobina glicada, que é essa média glicêmica que a gente já falou, acima de 6, maior ou igual a 6,5, ou com a curva glicêmica. Então, em geral, a gente acaba pedindo de rotina para a pessoa que vai ao médico. Agora, no controle da diabetes, a alimentação, exercícios físicos também tem um papel importante? Sim, fundamental, né, em termos de tudo, porque assim, muitas vezes a gente consegue baixar, quando está muito próximo ao alvo que a gente quer, a gente fala, olha, caminhe 20 minutos, suba dessa escada 20 minutos, já é o suficiente. Por exemplo, a gestante, né, que tem diabetes, por exemplo, ela precisa manter um nível de 120 pós-refeição ali, que em geral a gente gosta, a gente fala, olha, caminhe, que muitas vezes só caminhar desses 20 minutinhos, subir dessa escada, já levam para o alvo adequado, né? E a alimentação, se ela segue direitinho, os pacientes, em geral, diabéticos seguem direitinho, a gente consegue também usar menos medicação. O difícil é fazê-los ficar em torno daquilo, porque sempre pedacinho aqui, o familiar também, só um pedacinho, e assim vai, né? E é praticamente isso. Em termos voltando ao assunto dos tipos, tem os MODs hoje em dia também, que é uma alteração genética que vai provocar vários tipos. Os principais são 2 e 3. O 2 é aquele bem simples, né, que é antes dos 25 anos e que não precisa, que só a dieta vai controlar. E tem o MOD 3 também, que vai responder os sulfonilureas, que são remédios antigos, né, vai responder melhor, então assim, não vai precisar de uma insulina. Então é a pessoa com menos de 25 anos, que tem histórico familiar, em geral 3 gerações de diabetes, muita gente diabética na família. Eu acho que com isso a gente fala os principais tipos de diabetes também. Bom, tá certo. Eu queria agradecer a participação da doutora Maria Fernanda Barca, que é endocrinologista e conversou um pouquinho com a gente aqui hoje sobre a diabetes. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada, Felipe.